O último episódio de Bem-vindos a Derry lançou, e meus amigos, foi simplesmente o final. Teve muita emoção, desespero e aparições épicas. E nesse vídeo, vamos ver todos os detalhes que a série apresentou e muito mais. Fala nerd, tudo bem com vocês? No vídeo anterior da saga Bem-vindos a Derry, eu tive um problema de roteiro e tive que removê-lo. Então, eu trouxe uma análise do episódio 7 novamente junto com o episódio final. Então, sem mais enrolação, vamos para a análise. Episódio 7. O incêndio do Black Spot. O episódio já chega deixando claro que não veio para brincar. Só o título, The Black Spot, já é suficiente para arrepiar qualquer fã mais atento. A expectativa era óbvia, o incêndio, a violência, o trauma. Mas a série decide começar por outro caminho e surpreende geral. Em vez de jogar o público direto no horror do fogo, ela abre com um mergulho profundo no passado, focando na figura de Bob Gray antes de tudo dar errado. O que a gente vê ali não é só um flashback rápido, é praticamente um mini episódio dentro do episódio. Bob Gray em plena atividade, vivendo do circo, exercendo o ofício de palhaço, arrancando risadas de crianças, ocupando o palco como alguém que nasceu para aquilo. Ao mesmo tempo, o roteiro faz questão de mostrar o lado íntimo da vida dele, a relação com Ingrid, a filha, o afeto, a tentativa de manter alguma normalidade em meio a uma vida claramente marcada pela dor. E aí entra o ponto mais interessante dessa introdução, o espetáculo. O número apresentado por Bob Gray não é só entretenimento, ele funciona como um espelho emocional do personagem. A série acerta precisamente ao resgatar o arquétipo clássico do palhaço, essa figura ancestral que existe para provocar riso, mas que quase sempre carrega tristeza por trás da maquiagem. O palhaço não é engraçado porque é feliz, ele é engraçado porque transforma sofrimento em performance. E Bob Gray representa isso perfeitamente. O número do palhaço dançarino é, na verdade, uma confissão disfarçada. Cada gesto, cada piada, cada elemento do figurino carrega um pedaço da história pessoal dele. A tragédia que o show encena não é genérica, é íntima. Tudo indica que a palhaça que morre no palco representa a esposa perdida. E o figurino usado ali seria o da Periwinkle original. Não é algo jogado na cara do espectador, mas está todo ali, nas entrelinhas. É um tipo de narrativa que recompensa quem presta atenção. A atuação do Bill Skarsgård, o bicho cascudo, como a galera gosta de chamar, eleva tudo isso. O desafio aqui não era pequeno. Ele passou anos moldando corpo, voz e expressão para interpretar o It, mas nessa sequência precisou fazer o caminho inverso, despir o monstro e revelar o homem, mesmo usando a mesma roupa, o mesmo rosto pintado. E ele consegue. Em nenhum momento o Bob Gray parece contaminado pelo It. É como se duas presenças totalmente distintas ocupando o mesmo espaço físico. Um detalhe que passa despercebido para muita gente, mas é genial, é a presença da toupeira no espetáculo. Um boneco que atrapalha, provoca, tira sarro do palhaço, mas que no fim se torna um amigo. Essa relação funciona como um prenúncio perturbador. Assim como a toupeira vem do subsolo, o It também vem. E do mesmo jeito torto e cruel, o It se aproxima de Bob Gray, se infiltra na vida dele e no fim se funde à sua existência. É nessa abertura que a série resolve uma dúvida que o livro e os filmes sempre deixaram no ar. Não mais sugestão, não mais interpretação. Agora fica explícito por que o It escolheu aquela forma. A cena em que as crianças invadem o palco e o palhaço precisa fugir é observada de longe pela entidade, disfarçada. Ali, o It entende o potencial daquela identidade. Acesso fácil, confiança imediata, medo garantido. A partir daí, não há mais mistério. Bob Gray existiu, foi consumido e sua identidade virou uma ferramenta do monstro. Stephen King nunca fechou totalmente essa questão. No livro, Bob Gray poderia ser só mais uma máscara entre tantas. A série pega essa brecha e transforma em tragédia. Pennywise deixa de ser apenas uma forma assustadora e passa a ser também um parasita de memória. Alguém que se alimenta não só de medo, mas de histórias humanas despedaçadas. Isso dá um peso emocional muito maior ao personagem. Quando o episódio finalmente corta para o presente, o impacto é brutal.
O incêndio do Black Spot não é contado, ele é vivido. A decisão de mostrar tudo em tempo real, quase como um plano sequência emocional, coloca o espectador dentro do massacre. É sufocante e, ao mesmo tempo, estranhamente belo em alguns momentos. A série consegue equilibrar horror puro, violência explícita, atos de coragem e até pequenos respiros de humanidade. O ataque segue o espírito do livro: o cerco, o incêndio criminoso, a crueldade sem freio. Mas a série faz algo fundamental. Ela individualiza as vítimas. Não é mais um evento histórico distante, são pessoas que a gente aprendeu a gostar. E aí vem o golpe mais duro: o sacrifício do Rich. A morte dele não é só triste, é devastadora. O episódio constrói isso com delicadeza absurda, colocando o momento mais bonito da temporada bem no centro do caos. A participação direta do Pennywise durante o incêndio é outra escolha ousada. No livro, ele paira mais como uma presença simbólica, quase passiva. Aqui não, ele está lá, ativo, se alimentando, se divertindo no meio da destruição. Pode até desagradar puristas, mas visualmente e narrativamente é muito mais poderoso. A trama ainda amarra pontas que pareciam soltas: o retorno da líder indígena, as visões do Will, o uso mais estratégico das Deadlights. As luzes deixam de ser só um modo final e passam a funcionar como uma ferramenta precisa da entidade, usada para quebrar pessoas específicas. Ingrid termina em estado catatônico, sugerindo algo ainda mais sombrio pela frente. Will sobrevive, por enquanto, e o destino dele fica em aberto. E então vem a virada mais controversa: o envolvimento militar. O plano do General Shaw não era conter o It, nem o estudar. Era libertá-lo, usar o medo como ferramenta de unificação nacional. Uma ideia absurda, assustadora e, ao mesmo tempo, muito coerente com o clima conspiratório que sempre rondou o universo do King. Não está no livro, mas dialoga perfeitamente com o contexto histórico e temático da série. Episódio 8 – Brasas no Inverno. O episódio abre com Derry mergulhando num frio antinatural. Uma neve espessa começa a engolir a cidade, não como um fenômeno comum, mas como um sintoma. Aquilo não é apenas inverno, é o It se libertando. A contenção que o mantinha preso foi rompida quando o exército removeu um dos 12 artefatos que o seguravam ali. Com essa brecha aberta, a entidade volta a respirar. Essa nevasca não é um detalhe estético. Dentro da mitologia de Stephen King, o It sempre teve domínio sobre o ambiente ao seu redor. Clima, temperatura, tempestades surgindo do nada, tudo isso faz parte do seu repertório. O que vemos aqui é só o começo. Se ninguém o detivesse, esse frio poderia ter avançado além de Derry, atravessado o Maine inteiro e, no limite, colocado o próprio planeta em risco. A série deixa isso implícito, mas muita gente não percebeu o tamanho da ameaça. É impossível não associar essa névoa crescente a O Nevoeiro. Não porque sejam o mesmo fenômeno, mas porque King costuma dialogar consigo mesmo. É uma autorreferência clara. O medo se espalhando, a cidade ficando confusa, pessoas paralisadas, sem entender o que está acontecendo. No meio desse caos, surge uma imagem inquietante. O It observando tudo através da vitrine de uma loja, disfarçado como uma mulher de sorriso estranho. Ao fundo, quase escondida, a sombra de algo vermelho. Essa figura não é aleatória. O rosto pertence à atriz que interpretou Betty Reeves no primeiro filme e outra personagem no início de It Capítulo 2. A repetição não é coincidência. Pennywise usa máscaras recorrentes e a série transforma isso em narrativa. Mais do que fanservice, essa escolha já aponta para algo maior. O It não percebe o tempo como uma linha reta. Ele atravessa épocas como se fossem um mesmo instante. Outro detalhe sutil reforça o horror. Dentro da névoa, plantas começam a morrer. Isso revela mais um poder da criatura. O toque que apodrece a vida, capaz de matar apenas pelo contato. O ambiente não sobrevive à presença dele. Então vem o golpe mais cruel. O It invade a escola, assassina o diretor e convoca os alunos para o ginásio. Mas há algo errado desde o início. Apenas as crianças mais novas são chamadas. Os mais velhos são dispensados. Ele não quer testemunhas. Ele quer alimento. No meio desse deslocamento, surge o mascote de tartaruga. Provavelmente apenas um aluno fantasiado.
Mas em um universo como esse, nenhuma tartaruga aparece por acaso. É uma piscada direta para Maturin, a força oposta ao It, sempre presente como símbolo. O ginásio se transforma numa armadilha. Portas trancadas, luzes controladas, o It assume o palco e começa o espetáculo. Ele canta, dança, provoca. Não é apenas crueldade, é preparo. Ele mesmo diz: o medo tempera a carne. Aqui, o Pennywise imita o que já viu antes, quase como alguém recriando um show que achou fascinante demais para não repetir. A maquiagem incompleta, com o vermelho tomando apenas metade do rosto, sugere que ele está perto de se saciar. Aquela será a sua última grande colheita. Enquanto isso, as referências se acumulam. O ginásio fechado, o terror escolar, a violência ritualizada, tudo ecoa Carrie, a estranha. A escola mais uma vez vira palco de massacre. E quando as Deadlights entram em cena, fica claro que a série ampliou o conceito. Agora elas podem ser usadas de forma mais direta, quase instantânea, desde que o It não seja interrompido. As crianças passam a segui-lo como no conto do flautista de Hamelin. Ele conduz, elas obedecem. Para o It, não são pessoas, são ratos. Do lado de fora, Robin, Lily e Marge entram em movimento. Os cartazes com fotos das crianças desaparecidas não são um pedido de ajuda, são iscas. O It quer que elas vão por vontade própria. Ele é sádico demais para simplesmente capturá-las. Além disso, ele sabe da adaga. Não pode se aproximar enquanto ela estiver com elas. A solução é simples: empurrá-las para o centro da cidade, forçando-as a deixar a arma para trás. Tudo está calculado. Em paralelo, Dick Halloran afunda na bebida. Ele tenta silenciar os Gonçalos que o cercaram, repetindo o mesmo caminho que Danny Torrance percorreu em Doutor Sono. Dick ainda não entende seu dom, nem seu propósito. Isso só começa a mudar no velório de Rick, quando ele finalmente aceita o que é. O episódio também explora com inteligência o ponto fraco de Leroy. Ele não sente medo. Para o It, isso é um problema. A solução vem no final do episódio anterior: sequestrar Will. O medo de Leroy não é pela própria vida, mas pela responsabilidade que sente por ele. É medo de pai. O It percebe isso nos esgotos e passa a explorar exatamente esse vínculo. Essa ideia se conecta com outra fala importante, quando Leroy comenta que não existe laço mais forte que o de mãe e filho. Isso não é gratuito, é um prenúncio do que o It pretende fazer com Marge, e por extensão, com o futuro Rich Tozer. Rose, por sua vez, ajuda Dick a lidar com os fantasmas de uma forma inesperada. Um chá feito com raiz de Maturin. É a presença mais direta da entidade oposta ao It em toda a série até agora. Algo que os filmes nunca exploraram de verdade. Então, vem a grande virada. O It captura Marge, chama-a de Margaret Tozier e revela que ela será a mãe de Rich. O cartaz do garoto desaparecido mostra exatamente o rosto do personagem do filme de 2017. O detalhe da data, 4 de julho, conecta diretamente com os eventos de 1989. É aqui que tudo desmorona. O It revela que não enxerga o tempo como nós. Para ele, passado, presente e futuro coexistem. Seu objetivo não é apenas se alimentar nos anos 60, mas reescrever a linha do tempo, eliminando os antepassados dos perdedoras antes que eles possam derrotá-lo no futuro. A própria estrutura da série, temporadas cada vez mais distantes no passado, nasce dessa ideia. Mesmo sendo uma entidade cósmica, o It não controla o destino, ele está preso a ele, e é exatamente isso que o motiva a tentar quebrá-lo. No entanto, pela primeira vez, o It prova do próprio veneno. Ele fica preso numa ilusão criada a partir das memórias de Bob Gray. A criatura que sempre manipulou mentes, agora é enganada dentro da própria cabeça. Com o caos tomando conta da cidade, o General Shaw decide confrontá-lo. O desfecho é brutal e ao mesmo tempo preciso. O It reconhece Shaw, acessa seu medo mais antigo, aquele do circo em 1908, e assume a forma esquelética que o assombrou na infância. Não é só vingança, é leitura de alma. A batalha final reúne crianças, adultos, militares e a entidade.
Narrativamente, é o ponto mais frágil do episódio. As facilidades são evidentes, a lentidão do It parece conveniente demais, e a jornada da adaga lembra abertamente o Senhor dos Anéis. Objeto corruptor, conflitos internos e a necessidade de levá-lo ao lugar certo. Ainda assim, o clímax entrega imagens porcas. Quando a adaga é enterrada e os pilares se ativam, as máscaras do Pennywise começam a se desfazer. Todas as formas que ele usou reaparecem, uma após a outra, como um desfile de mentiras arrancadas à força. Assim como em It capítulo 2, a entidade é reduzida a uma ilusão. Suas últimas palavras, plateia animada, ecoam Bobby Gray. O ciclo se fecha. O It retorna à forma mais próxima de sua essência, luz pura, as Deadlights, antes de desaparecer novamente. No funeral, a série presta uma homenagem direta ao livro. O discurso sobre amizade é tirado quase palavra por palavra da obra. É ali que Dick encontra seu caminho. Ao confortar os pais de Rick, ele finalmente usa seu dom para ajudar e não para fugir. Ali nasce o verdadeiro iluminado. O encerramento amarra o futuro. Dick parte para Londres, rumo ao Hotel Overlook. Leroy e Charlotte decidem ficar em Derry, preparando o terreno para o nascimento de Mike Hanlon, e explicam por que ele se tornará o guardião da cidade. No pós-créditos, o salto para 1988 traz Ingrid e Beverly. A presença da Sra. Crutch, interpretada pela mesma atriz do filme, não é apenas fanservice. Ela explica por que Pennywise escolhe essa forma no futuro. Crutch viveu ciclos demais para acreditar que alguém morre de verdade em Derry. A temporada termina deixando claro, isso não foi apenas expansão de universo, foi costura cuidadosa. Stephen King nunca precisou de correções, mas quando alguém resolve expandir, aqui fizeram com respeito, inteligência e propósito. Na moral, fiquei até com vontade de assistir os filmes novamente. Minha maior dúvida é, o que eu vou fazer nos meus domingos agora que a série acabou? E você? Que nota você dá para a série? Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos trocar umas ideias. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like que ajuda muito o crescimento do canal. Se inscreve e ativa o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades do Universo Geek. Obrigado por assistir até o final, galera. Fui!